Estamos vivendo em uma era onde tanto a tecnologia quanto a cultura estão passando por mudanças rápidas em questão de poucos anos. No entanto, nossa realidade é bastante contrastante em relação ao mundo em que os seres humanos viveram durante a maior parte de nossa história. Mesmo nos séculos XVIII e XIX, seria difícil para alguém perceber os inúmeros avanços que estavam ocorrendo, especialmente nas áreas rurais. O conceito de um novo produto revolucionário sendo lançado a cada poucos anos simplesmente não fazia parte do horizonte da pessoa média quando olhava para o futuro. Ao analisarmos a história, encontramos culturas que permaneceram praticamente inalteradas por centenas, se não milhares de anos. Pessoas viveram e morreram utilizando a mesma tecnologia que seus antepassados, sem grandes avanços. É interessante notar que essas pessoas eram tão cognitivamente complexas quanto os seres humanos modernos. No entanto, o ritmo da inovação era extremamente lento, avançando quase no passo de um caracol. É crucial lembrar que nossa espécie e nossa forma de pensar evoluíram a partir de um ambiente primitivo, onde a sobrevivência era uma batalha constante contra predadores. A mente humana, como a conhecemos hoje, é o resultado de milhares de anos de desenvolvimento de ideias e conceitos. Coisas que nos parecem óbvias, como costurar agulhas ou anzóis, tiveram que ser inventadas pelos visionários de suas épocas. Além disso, criações simbólicas, como esculturas e desenhos, representam um nível totalmente diferente de inovação cognitiva. Enquanto nos consideramos extremamente inteligentes, essa inteligência é um produto da cultura avançada global em que vivemos atualmente. Se os descendentes dos humanos modernos fossem colocados em um ambiente primitivo de pedra e conseguissem sobreviver, muitas ideias simples que consideramos naturais hoje poderiam levar séculos para emergir. Com isso em mente, é importante compreender que todas as culturas na Terra são produtos de milhões de anos de evolução, assim como nossos corpos são. As culturas e as pessoas que existiam há 100 mil anos eram, de fato, avançadas, especialmente quando consideramos o contexto daquela época. Há 100 mil anos, nossa espécie já estava presente no sentido anatômico, cerca de 200 mil anos atrás. No entanto, ser anatomicamente moderno não é o mesmo que ser comportamentalmente moderno. Os Homo sapiens que viveram há 300 mil anos eram visualmente semelhantes aos seres humanos modernos, mas seus comportamentos e práticas culturais eram distintos, pois não manifestavam a mesma complexidade cultural e simbolismo. À medida que o Paleolítico Médio avançava, muitos especialistas acreditam que os Homo sapiens só se tornaram verdadeiramente modernos em termos comportamentais cerca de 50 mil anos atrás. As primeiras evidências de comportamento humano moderno surgem há cerca de 100 mil anos na Caverna de Lombos, na África do Sul. Nesse local, foram encontrados indícios de uma tecnologia complexa e várias formas de arte. Por exemplo, foram produzidas pontas de pedra de forma elaborada, utilizando uma técnica chamada descamação de pressão, que se tornaria comum em todo o mundo cerca de 50 mil anos depois. Além disso, algumas dessas pontas foram tratadas termicamente antes de serem lapidadas, indicando um nível de sofisticação técnica. Essas pontas de pedra não são apenas ferramentas, mas também podem ter tido um valor artístico e simbólico, indo além de sua função utilitária. Essa atenção ao detalhe sugere um valor estético mais profundo e, possivelmente, um significado cultural. Além das ferramentas de pedra, artefatos elaborados de osso foram encontrados no local, incluindo pontas e até mesmo peças gravadas. Essas descobertas da Caverna de Lombos têm sido cruciais para nossa compreensão das origens de nossa evolução. No entanto, elas não estão sozinhas. Outras evidências também emergiram na África durante esse período. Por exemplo, no rio Simlique, na atual República Democrática do Congo, foram encontrados arpões complexos datados de cerca de 90 mil anos atrás. Esses arpões foram utilizados para a pesca de peixes maiores, como os bagres gigantes, indicando uma dependência dos recursos aquáticos. Na região leste e norte da África, as condições eram mais úmidas nesse período,
possivelmente permitindo uma cultura mais generalizada de pescadores nômades. Em outras áreas, como o Quênia, foram encontradas evidências de enterro, sugerindo um comportamento funerário simbólico, indicando uma conexão com o reconhecimento da morte e talvez algum tipo de espiritualidade rudimentar. Avançando para o norte da África, encontramos a cultura ateriana, que existiu entre aproximadamente 150 anos atrás. Essa cultura é notável pela produção de pontos de pedra tipo Tanged, distintos dos pontos comuns da época. Esses pontos eram mais finos e permitiam uma perfuração mais eficaz, além de servirem como possíveis pontas de lança de arremesso ou dardos atláticos. Eles também produziam ferramentas de osso especializadas. A cultura ateriana também demonstrou uma dieta diversificada, caçando uma variedade de animais, incluindo grandes mamíferos como elefantes, antílopes e rinocerontes. Além das ferramentas, evidências de artefatos artísticos, como contas de conchas e ocre, foram encontradas em alguns locais. A cultura ateriana desempenhou um papel fundamental em expandir nossa compreensão das capacidades humanas durante esse período. Portanto, o passado da humanidade é repleto de complexidade, inovação e evolução cultural. Esses exemplos de tecnologia e arte do passado remoto nos lembram de nossa capacidade constante de adaptação e criatividade, que moldaram e continuam a moldar nossa jornada como seres humanos. No âmbito das ações humanas modernas, algumas dessas conchas são provenientes da costa leste e são frequentemente encontradas em regiões internas, o que sugere redes de comércio estendidas. Em outras partes da África durante aquele período, há indícios de que materiais eram ocasionalmente transportados por distâncias de até 300 quilômetros, ou 185 milhas. Há aproximadamente 100 mil anos, nossa espécie já estava envolvida em atividades significativas em nosso local de origem, a África. No entanto, mesmo nessa época, havia expansões para outras regiões. Mesmo nos primórdios de nossa evolução, nossa espécie habitava o Oriente Médio. O fóssil mais antigo encontrado fora da África, sem margem de dúvida, é um osso maxilar de 190 mil anos atrás, localizado em Israel. Nos milhares de anos que se seguiram, nossa espécie aparentemente se espalhou por várias partes do Oriente Médio. Essa pode ter sido a primeira área em que nossos ancestrais interagiram com outras espécies humanas distintas. Temos conhecimento de que as populações de Neandertais variavam em todo o Oriente Médio. Recentemente, uma descoberta revelou a presença de outra população distinta que habitou a região. Um crânio e mandíbula provenientes de um sítio em Israel, apelidado de Homínidos Ramla, apresentam características notavelmente diferentes das dos Neandertais e do Homo sapiens mais arcaico. A ocupação desses indivíduos era robusta e assemelha-se à dos primeiros Neandertais ou hominídeos. Os pesquisadores da Brigensis Tidal acreditam que esses restos possam representar um intermediário entre os Neandertais e o Homo sapiens. Essa teoria faz sentido considerando que ambas as espécies habitavam a região há cerca de 200 mil anos. A duração das populações semelhantes a esses restos ainda não está clara. Pode-se conjecturar que o Oriente Médio era um cruzamento da diversidade humana. Há cerca de 100 mil anos, os Neandertais pareciam ser os mais predominantes no Oriente Médio. Esses indivíduos estavam envolvidos em comportamentos complexos, como o sepultamento de mortos e o uso de pigmentos vermelhos. Recentemente, finalizei um projeto de 3 horas sobre os Neandertais, portanto, vou manter esta sessão breve. Eles criavam diversas fontes de alimento, com evidências de caça de mamutes, além da exploração de mariscos e consumo de cogumelos. Numerosos elementos artísticos e estalagmites são amplamente conhecidos em outros locais ligados a esses indivíduos. Os Neandertais faziam uso frequente de pigmentos vermelhos e também modificavam restos mortais de maneiras peculiares. Em um sítio na Croácia chamado Krepina, há um crânio com marcas de corte estranhas, possivelmente relacionadas a um ritual funerário peculiar. Por volta de 100 mil anos atrás, os Neandertais parecem ter atingido um nível de complexidade similar ao de nossa própria espécie. Durante esse período, nossa espécie ainda estava principalmente limitada à África e a algumas partes do Oriente Médio. Alguns movimentos migratórios podem ter se estendido até o subcontinente indiano, embora os detalhes ainda sejam obscuros.
Outros hominídeos viveram no leste da Ásia por mais de 2 milhões de anos. Essa região é caracterizada por sua riqueza, com florestas tropicais e ilhas elevadas. As condições lá existentes levaram a uma ampla diversidade. Geralmente, os restos mortais mais antigos de hominídeos são classificados como sendo da espécie Erectus. No entanto, os achados do Paleolítico Médio são desafiadores de classificar. Vamos nos voltar agora para o Nordeste, onde sabemos que hominídeos vagavam. Os eventos relacionados a Denisova ganharam considerável notoriedade nos últimos anos, em parte devido à impressionante coleção de restos mortais da caverna Denisova. No entanto, muitos dos vestígios encontrados nesse local podem ter sido criados por Homo sapiens, devido à idade relativamente recente, cerca de 50 mil anos. Independentemente disso, sabemos que os denisovanos também habitaram esse lugar. Há cerca de 100 mil anos, 2 espécimes por dia eram encontrados nessa região. Um deles, Denisova 11, apelidado de Deni, foi identificado como filho híbrido de uma mãe neandertal e um pai denisovano. Ele representa o neandertal mais distante a leste encontrado e o denisovano mais ocidental, onde os eventos denisovanos foram registrados. Essa caverna pode representar o limite mais remoto da distribuição dessas duas espécies. Infelizmente, apenas 2 locais têm vestígios inquestionáveis dos eventos denisovanos. A caverna Denisova, na Sibéria, e outro no noroeste da China. São os únicos lugares onde o DNA denisovano foi identificado. Em relação aos vestígios materiais de denisovanos, eles são em grande parte típicos de ferramentas de pedra do Pleistoceno Médio, principalmente lanças de madeira. No entanto, uma descoberta no norte da China é surpreendentemente avançada para a época. Um grande osso de mamífero que foi gravado com várias linhas de interseção pode parecer não tão impressionante à primeira vista. Contudo, é importante lembrar que esse objeto tem mais de 100 mil anos e representa apenas uma parte pequena da complexa cultura material dessas pessoas. Há uma possibilidade de que esse objeto tenha sido criado por um hominídeo de uma região diferente. Um crânio quase completo do nordeste da China é conhecido como homology. De forma geral, esse crânio é semelhante a outros espécimes chineses, apresentando semelhanças com o crânio de Gini. A menos que testes genéticos possam ser realizados, um dilema semelhante também se apresenta no sudeste da Ásia. As populações humanas modernas ao sul da Malásia possuem uma quantidade significativamente maior de DNA denisovano do que outras populações asiáticas. Isso pode indicar que os eventos denisovanos estiveram presentes, ou mesmo comuns, no sudeste da Ásia antes da chegada dos humanos modernos. Em toda a ilha do sudeste asiático, encontram-se vestígios de humanos antigos, como o homem de Java e o homem de Solo. Embora esses indivíduos sejam geralmente classificados como Homo erectus, alguns pesquisadores propõem que eles possam ser, na verdade, restos de denisovanos. Essa é certamente uma possibilidade, mas evidências de DNA seriam necessárias para confirmar isso definitivamente. Até o momento, os pesquisadores identificaram várias populações de erectus sobreviventes no sudeste asiático. Independentemente de como classificamos esses indivíduos, seus restos materiais contam sua própria história. No sítio de Solomon, encontramos indícios de tecnologia avançada de ossos e pedras. As pontas de arraia encontradas no local podem ter servido como pontos de lança ou facas. Um osso longo com farpas em suas bordas também poderia ter sido utilizado como arpão. As bolas de pedra podem ter sido empregadas como martelos para quebrar ossos ou ferramentas. Alguns acreditam que elas também poderiam ter sido usadas como projéteis para abater animais. A tecnologia de pedra empregada por esses indivíduos parece relativamente simples, mas há evidências de habilidades avançadas. Em resumo, exploramos um panorama fascinante dos acontecimentos que moldaram o mundo há 100 mil anos. Desde as complexas interações entre diferentes espécies humanas, até a expansão por várias regiões e as inovações tecnológicas surpreendentes, nossa jornada nos levou a uma compreensão mais profunda do passado distante. E isso é apenas o começo. Se você ficou intrigado com essa viagem pela história humana e deseja continuar a explorar conosco as maravilhas do passado, convido você a se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição
e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Juntos, continuaremos desvendando os mistérios do passado e enriquecendo nosso conhecimento sobre as origens da humanidade. Obrigado por assistir e até o próximo episódio.